Então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula 8. Na última aula, a gente viu o que são os sistemas de coordenadas e as equações das retas. Então, para uma reta, a gente tem três tipos de equações. A gente tem as equações vetoriais, a equação vetorial no caso, as equações paramétricas e as equações simétricas. Na aula de hoje, o nosso objetivo é parecido com o da última aula, porém hoje a gente vai estudar equações de planos. Então, a gente vai tentar obter equações que descrevam os nossos planos. Bem, o conceito de plano, a definição de plano, ele também é um conceito primitivo da matemática. Ou seja, um plano, a gente sabe que é um conjunto de pontos, a gente não tem uma definição precisa do que é esse objeto, mas a gente tem uma intuição geométrica que diz para a gente o que é um plano. Então, um plano, a gente sabe que é um conjunto de pontos bidimensionais no espaço, e a gente já tem uma imagem do que seria um desses objetos. Então, um plano é um conceito primitivo da matemática. Então, o que isso significa? Isso significa que não possuímos uma definição formal para esse objeto. Porém, a gente tem já uma intuição de como é esse conjunto. Porém, já temos uma intuição geométrica do que é esse conjunto. Então, pessoal, um plano para a gente é um objeto bidimensional infinito em E3. Então, um plano, a gente vai sempre representar os planos por letras gregas, então pi, alfa, beta, e assim, φ, qualquer outra letra grega. Ele é um conjunto de pontos em E3. Porém, o fato da gente não ter uma definição formal, uma definição precisa do que é esse conjunto, não impede a gente de trabalhar com ele. A gente tem, inclusive, resultados sobre planos, e um resultado importante é o seguinte: dados três pontos distintos, A, B e C em E3, existe um único plano que contém esses pontos. Então, se você me der três pontos distintos no espaço, eu sei que por esses três pontos vai passar um único plano. Beleza? Porém não. Agora, a gente vai tentar caracterizar esses objetos. Tentar expressar eles por equações. Como que a gente faz isso? A ideia aqui é muito similar ao que a gente fez para setas. Então, a gente diz que dois vetores U e V, LI.
Então, esses vetores são LI e paralelos a um plano π são chamados de vetores diretores do plano π. Então, os vetores diretores de um plano são um conjunto de dois vetores LI e ambos paralelos ao nosso plano. Então, a gente teria esse esqueminha, essa representação aqui. Um plano, dois vetores paralelos ao plano. A gente pode supor, sem perca nenhuma de generalidade, que esses vetores possuem sua origem em um ponto A do nosso plano. Então, a gente pode supor que os vetores diretores, eles estão contidos no plano π. Beleza? Então, esses caras aqui são os vetores diretores do nosso plano. Tá bom? Um ponto qualquer no espaço, ele vai pertencer ao plano π se o vetor AX for uma combinação linear de U e V. Então, um ponto X no nosso espaço tridimensional pertence ao plano π quando o vetor AX é uma combinação linear de U e V. Tá bom, pessoal? Então, para a gente dizer que um ponto ele pertence ao plano, a gente precisa mostrar que o vetor AX é uma combinação linear de U e V, onde A é um ponto de π. Então, se a gente tem um ponto qualquer no plano, para que um outro ponto x pertença ao plano, a gente precisa que o vetor AX ele seja uma combinação linear dos vetores U e V, que são os vetores diretores do nosso plano, tá bom? Então, aqui a gente tem o seguinte esqueminha. Para que um ponto x pertença ao plano, o vetor AX ele tem que ser uma combinação linear do vetor U com o vetor V. Ou seja, a gente tem que x pertence ao plano π se e somente se o vetor AX ele é uma combinação linear de U e V. Ou seja, o vetor AX ele vai ser igual a lambda vezes U mais um número μ vezes V. Então, a gente escreve esse vetor como uma combinação linear dos vetores diretores. Mas o que isso aqui significa? Bem, a gente dizer que o vetor AX é igual ao vetor lambda U mais o vetor μ vezes V, significa a gente dizer que o vetor X ele é igual ao ponto A mais os vetores lambda U mais μv. Aqui a gente tem a soma de um ponto, o ponto A, com um vetor, porque esse cara aqui, ele é um vetor. Beleza, pessoal? Onde
lambda e mi pertencem ao conjunto dos números reais. Então, eles são números reais. Assim, a gente vai obter a equação vetorial do plano π. Logo, se U e V são vetores diretores do plano π e A é um ponto qualquer desse plano, então a equação vetorial do plano π é dada por... Então, a equação vetorial do plano π, ela vai ser dada por π, dois pontos, x igual a A mais lambda U mais mi V com lambda e mi números reais. As constantes lambda e mi são chamadas de parâmetros. Ou melhor, os escalares lambda e mi são chamados de parâmetros. Então, aqui, pessoal, de uma maneira bem parecida com o que a gente teve lá com as setas, a nossa equação vetorial de um plano, ela vai ser x igual a A, onde A é um ponto do plano, mais lambda U, onde U é um vetor diretor, mais mi V, onde V é o outro vetor diretor ao plano. Tá bom? Essa aqui é a nossa equação vetorial. Notem que, para cada escolha de parâmetros lambda e mi, a gente vai ter um ponto diferente do plano π. Então, se você escolhe lambda igual a zero, mi igual a zero, você tem x igual a A. A é um ponto do plano. Se você escolhe lambda igual a 1 e mi igual a zero, você tem o ponto A mais U, que também é um ponto do plano. E assim, variando esses parâmetros lambda e mi, você consegue obter todos os pontos do seu plano π. Beleza? Agora, uma coisa que a gente pode fazer é reescrever essa equação aqui em coordenadas. Para isso, a gente precisa de um sistema de coordenadas. Logo, seja sigma igual a E, um sistema de coordenadas. Como a gente viu na última aula. O é um ponto, E é uma base de V3. Então, o conjunto de um ponto e uma base forma um sistema de coordenadas em E3. Beleza? Se o ponto A tiver coordenadas x0, y0 e z0 nesse sistema sigma, se o vetor U tiver coordenadas R, S e T com relação à base e o vetor V tiver coordenadas M, N e P com relação à base E, então, um ponto X de coordenadas x, y, z pertence ao plano
é o plano π, se e somente se. Bem, a gente viu que um ponto pertence ao plano se esse ponto é a soma de A mais lambda U mais μv para lambda e μ números reais. Ou seja, a gente tem que esse ponto x, dado em coordenadas por x, y, z, ele pertence ao plano, se e somente se ele for igual à soma do ponto A, que é x0, y0, z0, mais lambda vezes o vetor U é RST, na base E, mais μ vezes o vetor V, que é M, N e P, também na base E. Beleza? Onde lambda e μ pertencem aos números reais. Assim, pessoal, o que a gente tem? Bem, na última aula, a gente viu que esse lado direito aqui, ele pode ser reescrito da seguinte maneira. Então, a gente mantém o lado esquerdo, x, y, z. E o lado direito, a gente reescreve ele como sendo x0 mais lambda vezes a primeira coordenada do vetor U, mais μ vezes a primeira coordenada do vetor V. Então, mais lambda R mais μ M. Aqui a gente tem agora y0 mais lambda S mais μ N. E a gente tem z0 mais lambda T mais μ P. Então, somando o lado direito daquela equação anterior, a gente obtém essa expressão aqui. Logo, pessoal, se dois pontos são iguais, essas aqui são as coordenadas de um ponto no sistema sigma, essas aqui são as coordenadas de um ponto no sistema sigma. Se esses dois pontos são iguais, significa que as coordenadas são iguais. Então, a gente tem o seguinte sistema. Então, temos o seguinte sistema de equações x, primeira coordenada de um tem que ser igual à primeira coordenada do outro, então x vai ser igual a x0 mais lambda r mais μs, μm, y vai ser igual a x0 mais lambda s mais μ n, e z, aqui não é x0, aqui é y0. Então, aqui a gente tem y0, e aqui a gente vai ter o z0 mais lambda t mais μ vezes o ponto P. Então, a gente tem esse sistema de coordenadas, esse sistema de equações, onde lambda e μ são números reais. Esse sistema de equações aqui, então, esse sistema é chamado de sistema de equações paramétricas. Então, este sistema é chamado de sistema de equações paramétricas do plano π. Então, aqui, pessoal, notem que, dado um sistema de coordenadas, a gente consegue escrever a equação vetorial do plano nesse sistema de equações paramétricas. Aqui, para cada lambda e para cada μ que você escolher no conjunto dos números reais, você vai ter uma coordenada x, y, z do ponto que está no seu plano. Beleza? Esse sistema de equações é o que a gente chama de
sistema de equações paramétricas do plano π ou apenas de equações paramétricas do plano π. Tá bom? Para fixar bem esses conceitos que a gente viu agora, de equação vetorial, equações paramétricas, vamos fazer um exemplo. Então, exemplo. Seja π o plano que contém os pontos A com coordenadas 1, 0, 1 no sistema sigma, o ponto B com coordenadas 2, 1 e menos 1 no sistema sigma, e o ponto C com coordenadas 1, menos 1, 0. Nesse sistema de coordenadas sigma. Tá bom? Então, quais são as equações vetorial e paramétricas do plano π? Quais são as equações vetorial e paramétricas do plano π? Vamos tentar calcular esses caras aqui. A ideia é a seguinte, pessoal, para a gente calcular as equações, tanto a vetorial quanto a paramétrica, a gente precisa de um ponto no nosso plano. Aqui isso é fácil, a gente tem 3 exemplos, a gente pode pegar o ponto A, o ponto B ou o ponto C, e a gente precisa de 2 vetores diretores, ou seja, 2 vetores paralelos ao plano e LI. Quem são esses vetores? Quem a gente vai escolher? Bem, se a gente tem um plano π e 3 pontos nesse plano, o ponto A, o ponto B e o ponto C, bons candidatos para vetores são os vetores AB e AC. Então, aqui a gente tem 2 candidatos a vetores diretores. Note que esses vetores, eles estão no plano, porque, bem, os pontos A, B e C estão contidos no plano π, logo os vetores AB e AC têm que também estar contidos no plano π, logo são paralelos, e a gente vai verificar que eles são LD. Então, a gente começa tomando os vetores U igual a AB e V igual a AC. Beleza? A gente tem as coordenadas dos pontos A, B e C. Então, a gente tem as coordenadas dos pontos A, B e C. A gente consegue calcular as coordenadas dos vetores U e V. Bem, as coordenadas do vetor U, a primeira coordenada do vetor U é a primeira coordenada de B, que é 2, menos a primeira coordenada de A, que é 1. Logo, a primeira coordenada do vetor U é 1. A segunda coordenada do vetor U é 1 menos 0, que também é 1. E a terceira coordenada do vetor U vai ser menos 1, menos 1. Então, menos 2. Essas são as coordenadas do vetor U. Por sua vez, as coordenadas do vetor V vão ser, bem, a primeira coordenada é a primeira coordenada de C menos a primeira coordenada de A. Então, 1 menos 1, 0. A segunda coordenada é a segunda coordenada de C menos a segunda de A. Então, menos 1, menos 0, que dá menos 1. Enquanto que a terceira coordenada é 0, menos 1, que também é menos 1. Essas são as coordenadas do vetor V
na base E, tá bom? Agora, a gente precisa verificar, é fácil ver que esses vetores, eles são paralelos ao plano, porque, de fato, eles estão contidos no plano. Então, é fácil ver que U e V são paralelos a π, pois os pontos A, B e C que definem esses vetores pertencem ao plano π. Então, pontos no plano geram vetores paralelos ao plano. Além disso, pessoal, se a gente calcular o determinante da matriz formada pelas duas primeiras coordenadas dos vetores, então matriz 1, 1, 0, menos 1, 1, 1, 0, menos 1, o determinante dessa matriz é menos 1, que é diferente de 0, logo, U e V são LI. Se vocês se lembram da nossa aula 3, se eu não me engano, para a gente verificar que dois vetores são LI, a gente pega uma matriz 2 por 2 formada por duas das coordenadas. Então, a gente pegou aqui, no caso, as primeiras coordenadas e as segundas coordenadas, escrevemos elas numa matriz, calculamos o determinante deu diferente de 0, então, os vetores são LI. Se, por acaso, esse determinante tivesse sido 0, a gente teria que pegar as outras matrizes. A gente pegou com a primeira e a segunda coordenadas, a gente poderia pegar com a primeira e com a terceira, ou com a segunda e com a terceira. Se algum desses determinantes fosse diferente, os vetores já seriam LI. E é esse o nosso caso. Beleza? Portanto, U e V são vetores diretores do plano π. Assim, pessoal, se a gente já tem um ponto no plano, e nesse caso a gente tem 3, então a gente pode escolher, e dois vetores diretores, a gente tem a equação vetorial. Então, assim, a equação vetorial do plano π a equação vetorial, ela é x igual a um ponto do plano, a gente pode escolher o ponto A, poderíamos pegar o B e o C, mais lambda vezes o vetor diretor U, mais mi vezes o vetor diretor V. Então, pessoal, a gente tem que, se esse ponto x possui coordenadas x, y e z, no sistema sigma, então a nossa equação vetorial vai ser as coordenadas do ponto A, são 1, 0, 1, mais lambda vezes o vetor U, mais o vetor U, ele é o vetor 1, 1, menos 2, esse cara na base E, esse cara no sistema de coordenadas sigma, mais mi vezes as coordenadas do vetor V, que são 0, menos 1 e menos 1. Então, essa aqui é a equação vetorial do nosso plano π, que passa, ou melhor, que contém os pontos A, B e C. Então, essa aqui é a nossa equação vetorial. Agora, a gente quer calcular a equação, as equações paramétricas. A gente tem duas maneiras de fazer isso. Bem, a primeira maneira é resolver essa conta aqui do lado direito, então, igualar as coordenadas e montar o sistema. Porém, a gente pode também utilizar a fórmula que já obtivemos antes. Então,
as equações paramétricas são dadas por esse sistema, onde x0, y0 e z0 são as coordenadas de um ponto no plano, r e st são as coordenadas de um vetor diretor, m e np são as coordenadas de outro vetor diretor. Então, é muito mais fácil a gente utilizar aquela fórmula. Logo, as equações paramétricas do plano π são x igual a x0, x0 é a primeira coordenada do ponto, então 1, mais lambda vezes a primeira coordenada de um vetor diretor, que é 1, mais mi vezes a primeira coordenada do outro vetor diretor, que é 0. O y vai ser igual à segunda coordenada do ponto, 0, mais lambda vezes a segunda coordenada, lambda vezes 1, mais mi vezes a segunda coordenada, que é menos 1. E, por último, mas não menos importante, o nosso z é a terceira coordenada do ponto, mais lambda vezes a terceira coordenada do vetor u, mais mi vezes a terceira coordenada do vetor v. Então, a gente tem aqui esse sistema de equações paramétricas para o nosso plano. A gente pode reescrever esse sistema. Então, o x vai ser 1 mais lambda, mi vezes 0 dá 0. O y vai ser lambda menos mi, lambda vezes 1 é lambda, mi vezes menos 1 é menos mi, enquanto que o z vai ser igual a 1 menos 2 lambda menos mi. Então, essas aqui são as equações paramétricas do nosso plano, onde lambda e mi pertencem ao conjunto dos números reais. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tudo certo? Podemos continuar? Podemos sim. Certo, sim, professor. Tudo certo? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, viu? Pode deixar. Beleza. Então, exemplo pronto. A gente agora, bem, para as retas, a gente tinha 3 tipos de equação. A gente teve as equações vetorial, as equações paramétricas e as equações simétricas. Aqui para os planos, a gente já obteve a equação vetorial, as equações paramétricas, só que no caso dos planos, a gente não tem as equações simétricas. O que a gente vai ter para os planos são o que a gente na verdade, o que a gente chama de equação geral. Então, a gente vai calcular agora, a gente vai obter uma equação geral para o nosso plano. Essa equação geral é a mais utilizada. Então, como que a gente faz isso? Bem, seja π um plano um ponto A com coordenadas x0, y0 e z0 em π e U e V vetores diretores do nosso plano. E vetores diretores de π. Beleza? A gente tem agora uma proposição que diz o seguinte: proposição um ponto x com coordenadas x, y, z pertence a π se e somente se os vetores AX, U e V
são LD. Então, se você quer saber se um ponto pertence ao plano, basta você verificar se os vetores AX, U e V são LD. Essa proposição é fácil de ser demonstrada. Então, demonstração. Para provar esse fato, a gente observa o seguinte. Bem, a gente quer mostrar que o ponto ele pertence ao plano se somente se acontecem essas condições. Então, vamos mostrar que, vamos supor primeiro que x pertence ao plano e vamos provar que esses três vetores são LD. Depois, a gente assume que esses três vetores são LD e prova que o ponto pertence ao plano. Então, primeiro, suponha que x pertence ao plano π. Logo, a gente já sabe que o vetor AX é uma combinação linear de U e V. Portanto, pessoal, o que significa? Ou seja, bem, se a gente tem que um vetor é combinação linear dos outros dois, a gente tem que o conjunto formado por esses três vetores é um conjunto LD. Isso foi um resultado que a gente obteve, se eu não me engano, na aula 2. Então, se o vetor AX é combinação linear de U e V, os vetores AX, U e V são LD. A gente tem que três vetores são LD somente se um deles é combinação linear dos outros dois. Nesse caso, o AX é combinação linear de U e V. Logo, se um ponto pertence ao plano, então os três vetores são LD. Agora a gente vai mostrar o contrário, que se os três vetores são LD, então o ponto pertence ao plano. Então, por outro lado, suponha que AX, U e V são LD. O que isso significa, então? Assim, existem constantes alfa, beta e gama, não todas nulas, tais que alfa vezes o vetor AX mais beta vezes U mais gama vezes V é o vetor nulo. Então, o que significa dizer que os vetores são LD? Significa dizer que a gente tem uma combinação linear onde algum dos coeficientes é não nulo, de modo que o resultado dessa combinação linear seja o vetor nulo. Tá bom? Aqui a gente tem o seguinte. Note que alfa é diferente de zero. Por quê? Porque se alfa fosse zero, então beta seria diferente de zero, ou gama diferente de zero, porque um dos três tem que ser diferente de zero, e a gente tem que beta U mais gama V seria igual ao vetor nulo, porque zero vezes o vetor AX daria o vetor nulo. E isso é um absurdo. E isso é um absurdo.
pois U e V são LI. Como esses vetores, eles são vetores diretores, a gente já sabe que eles são LI, logo, não pode ter uma combinação linear desses vetores, dando o vetor nulo, com coeficientes diferentes de zero. Tá bom? Assim a gente conclui que o alfa deve ser diferente de zero. E o que isso significa? Bem, se o alfa é diferente de zero, a gente pode dividir por alfa e a gente tem que AX vai ser igual a menos beta sobre alfa vezes U menos gama sobre alfa vezes V. Então, o vetor AX é uma combinação linear de U e V, mas se o vetor AX é uma combinação linear de U e V, a gente já falou isso lá no começo, a gente tem que X pertence, então, ao plano π. Beleza? E com isso, a gente encerra a demonstração. A gente mostrou que se um ponto está no plano, então esses três vetores são LD, e que se os três vetores são LD, então o ponto tem obrigatoriamente que estar no plano. E por que a gente fez isso? Bem, a gente fez isso pelo seguinte: desta proposição, temos que o vetor que x pertence ao plano π quando os vetores AX, que possui coordenadas. Quais são as coordenadas desse vetor? Bem, calma. Então, dessa proposição, temos que um ponto x igual x, y, z, com essas coordenadas, pertence ao plano π, se e somente se AX, U e V são LI. Mas, bem, como que a gente sabe se três vetores são, na verdade, são LD? Desculpa, se esses vetores são LD. A gente tem as coordenadas desses vetores. Então, em coordenadas, o vetor U tem coordenadas RST, a gente disse isso lá no começo. O vetor V possui coordenadas M, N e P, e o vetor AX, se vocês se lembram de uma proposição que a gente viu na última aula, ele possui coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0. Então, se a gente tem as coordenadas dos vetores, é fácil a gente ver se esses vetores são LI. Basta a gente escrever a matriz com essas coordenadas nas linhas e calcular o determinante dela. Esses vetores vão ser LD se o determinante da matriz for 0. Então, x pertence ao plano se e somente se o determinante da matriz com essas coordenadas nas linhas, x menos x0, y menos y0, z menos z0, r, s e t, m, n e p, se o determinante dessa matriz for 0. Beleza? A gente pode calcular o determinante dessa matriz e a gente vê que esse determinante aqui, ele é igual a SP menos TN vezes X mais MT menos RP
Y mais Rn menos Sn Z mais x0, ou melhor, não, mais x0 vezes Tm, ou melhor, menos x0 menos x0 vezes SP menos Tn menos y0 vezes mt menos rp menos z0 vezes rn menos sm for igual a zero. Então, o determinante dessa matriz é essa equação bem grande aqui, e o determinante é zero se essa equação é zero. Se a gente chama esse primeiro cara aqui de A, então, denotando A como sendo o cara desse primeiro parêntese, então, SP menos TN. O B como sendo o cara do segundo parêntese, MT menos RP. E o C como sendo o cara do terceiro parêntese, RN menos SM. Além disso, a gente vai escrever o D como sendo esse último cara que está aqui embaixo. Então, o nosso D vai ser menos x0 vezes esse cara aqui é A, mais y0 vezes esse cara aqui, que é o B, mais z0 vezes esse cara aqui, que é o C. Então, se a gente escreve esses valores de A, B e C, a gente tem que o ponto X igual a X, Y e Z pertence ao plano π, se e somente se AX mais BY mais CZ mais D for igual a zero. Beleza? Essa equação aqui é o que a gente chama de equação geral do plano π. Então, a equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero é chamada de equação geral do plano π. Assim, a gente tem três maneiras de escrever o nosso plano. A gente pode escolher a equação vetorial, a gente pode escolher as equações paramétricas, ou a gente pode escolher a equação geral. Aqui, vale observar que A, B, C e D são dados por essas expressões aqui, e eles dependem de quem? Eles dependem das coordenadas dos vetores diretores e das coordenadas do ponto A que pertence ao plano. Então, se você sabe as coordenadas do ponto e dos vetores diretores, você consegue calcular A, B, C e D e escrever a equação geral do nosso plano. Só que, ao invés de vocês decorarem essas equações aqui, que é uma coisa que, bem, eu particularmente acho complicado, muito fácil de errar, o melhor método para se calcular a equação geral de um plano é utilizando esse determinante. Então, como você calcula a equação geral do plano? Você faz x menos a primeira coordenada do plano, y menos a segunda coordenada do plano, z menos a terceira coordenada do ponto A, as coordenadas dos vetores diretores e calcula o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz vai te dar a equação geral do plano. Beleza? Então, por exemplo, para tentar ficar mais claro ainda,
Vamos para um exemplo. Então, exemplo. Considere o plano π do exemplo anterior. Ou seja, o plano que contém os pontos A100, ou melhor, 101, B21-1 e C1-1 e 0. A gente já sabe quem são os vetores diretores desse plano. Então, já sabemos que o vetor U dado em coordenadas por 1, 1, menos 2, e o vetor V dado em coordenadas por 0, menos 1, menos 1, são vetores diretores do plano π. Tá bom? Logo, bem, se a gente já tem os vetores diretores e os pontos, e um ponto no plano, aqui no caso a gente tem 3, mas a gente precisaria de apenas um, a gente pode escrever a nossa equação geral. Logo, a equação geral do plano π como que a gente faz? Bem, o jeito que eu acho mais fácil de gravar é pelo determinante. Então, x menos a primeira coordenada do ponto, vamos tomar aqui o ponto A, então x menos 1, y menos a segunda coordenada do ponto, que é 0, z menos a terceira coordenada do ponto, que é 1. Aqui embaixo, as coordenadas do nosso vetor diretor, então 1, 1 e menos 2. As coordenadas do segundo vetor diretor, 0, menos 1, menos 1. E a gente quer que esse determinante seja 0. Bem, se a gente calcula esse determinante, a gente vai ter o determinante dessa matriz é menos 3x mais z mais y, menos z mais 4 igual a 0. Então, se você calcula o determinante dessa matriz, você vai obter esse polinômio aqui. E esse polinômio, igual a 0, é a nossa equação geral. Então, essa aqui é a equação geral daquele plano. Beleza? Logo, todo plano pode ser escrito na forma AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Para qualquer plano que você me der, você sempre consegue escrever uma equação geral. Então, para todo ponto, você relaciona uma equação desse tipo aqui. O que a gente vai mostrar agora é que toda equação desse tipo define um plano. Ou seja, se você tem um plano, você tem uma equação assim. Se você tem uma equação assim, você tem um plano. Vamos mostrar que a recíproca é verdadeira.
Ou seja, a gente vai mostrar o seguinte. Proposição. Fixando um sistema de coordenadas. Coordenadas sigma. Toda a equação de primeiro grau com 3 variáveis. Toda equação do primeiro grau com 3 variáveis ou 3 incógnitas como a equação ax mais by mais cz mais d igual a zero. Essas equações aqui, com ABC, não todos nulos. Não todos nulos. É a equação geral de um plano. Então, resumindo, se você me der uma equação desse tipo, com A, B e C, não todos nulos, então pelo menos um desses três diferentes de zero, eu consigo um plano que tem essa equação geral. Então, toda equação geral assim, toda equação desse tipo é a equação geral de um plano. Beleza? Vamos demonstrar esse fato. Então, demonstração. Demonstração. Bem, um dos três caras tem que ser diferente de zero. A gente vai supor que o A é diferente de zero. O caso onde o B ou o C são diferentes de zero é análogo. Então, suponha que A seja diferente de zero. Os casos onde B é diferente de zero e C, ou melhor, ou C é diferente de zero, são análogos. O ponto é, um dos três tem que ser diferente, vamos imaginar que seja o A. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai achar três pontos que satisfaçam essa equação. Então, vamos encontrar três pontos satisfazendo a equação ax mais by mais cz mais d igual a zero. Se a gente achar três pontos, bem, por três pontos passam um plano, como a gente viu lá no começo da aula. Então, o plano que passa por esses três pontos, a gente vai mostrar que possui essa equação geral aqui. Como que a gente vai achar esses três pontos? A gente vai supor valores para x, y e z. Então, primeiro, se y for igual a zero e z for igual a zero, então, a gente tem que o x vai ser igual, bem, se y é zero, esse cara é zero, se o z é zero, esse cara é zero, passa o d para o outro lado, passa o a dividindo, e a gente tem x igual a menos d sobre a, e obtemos o ponto menos d
sobre A, 0, 0. Então, se y e z são 0, se a gente tomar esse valor de x, a equação é satisfeita. Como que a gente faz para obter o segundo ponto? A gente vai pegar valores diferentes para y e para z. Então, esse ponto aqui, pessoal, eu vou chamar ele de ponto A. Beleza? No segundo caso, a gente vai considerar y igual a 1 e z igual a 0. Então, bem, se o z é igual a 0, esse cara aqui zera, a gente passa o d e by, mas se y é 1, by é 1, então a gente passa o d e o b para o outro lado, e a gente obtém x igual menos b menos d dividido por a, e encontramos o ponto B, que possui coordenadas menos B, menos B, menos D sobre A, menos B, menos D sobre A, 1, porque a gente está imaginando que o Y é 1, e 0. Beleza? E por último, bem, a gente quer obter um terceiro ponto, a gente já tomou Y e Z igual a 0, a gente tomou Y igual a 1, Z igual a 0, agora a gente toma Y igual a 0 e Z igual a 1. Então, nesse caso, o x vai ser igual a menos c menos d sobre a, e obtemos aqui um ponto C, o ponto C, com coordenadas menos c menos d sobre a, 0 e 1. Então, aqui, pessoal, o que a gente fez? Bem, na primeira parte, a gente encontrou 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, que satisfazem essa equação. Como que a gente encontrou esses pontos? Bem, a gente jogou valores, chutou valores para Y e para Z, e, dados esses valores de Y e Z, a gente calculou o X, de modo que essa condição, que essa equação, fosse satisfeita. Beleza? Agora, vamos mostrar que o plano π, que contém esses 3 pontos, possui essa equação geral. Então, seja π o plano que contém A, B e C. Quem são os vetores, diretores desse plano? Bem, os vetores U igual ao vetor AB, como a gente fez lá naquele exemplo, e o vetor V igual ao vetor AC, também como a gente fez naquele exemplo, vão ser os vetores diretores. Quem são as coordenadas desses vetores? Bem, a coordenada do vetor AB as coordenadas do vetor AB são menos B sobre A, 1 e 0. As coordenadas do vetor AC são menos C sobre A, 0 e 1. Então, aqui, a gente tem as coordenadas desses dois vetores, e esses caras são vetores diretores do plano π. Bem, eles são paralelos ao plano, porque os pontos A, B e C pertencem ao plano, e é fácil ver que eles são LI. Por que eles são LI? Aquela mesma ideia, você pega duas coordenadas, vamos pegar aqui a segunda e a terceira, se a gente calcular o determinante dessa matriz vai ser diferente de 0, então, se o determinante é diferente de 0, os vetores são LI. Logo, se a gente já sabe quem são os vetores diretores, a gente pode já calcular a equação geral desse plano. Assim, a equação geral
de π é, como que a gente faz para calcular a equação geral desse plano? A gente faz o determinante. Então, determinante da matriz, aqui a gente tem x menos a primeira coordenada de um ponto no plano. Vamos pegar o ponto A. Então, x menos d sobre A. Menos com menos dá mais, então x mais d sobre A. Y menos a segunda coordenada. Só que a segunda coordenada é 0. Z menos a terceira coordenada, que também é 0. Então, a primeira linha da nossa matriz ficou sendo x mais d sobre A, y e z. A segunda linha, quem é? A segunda linha é as coordenadas do vetor diretor U, ou melhor, são as coordenadas. Então, a nossa segunda linha é menos b sobre A, 1 e 0. Menos b sobre A, 1 e 0. A terceira linha são as coordenadas do segundo vetor diretor, que são menos c sobre A, 0 e 1. Esse cara igual a 0. Se você calcula o determinante dessa matriz, você vai obter x mais b sobre A vezes y mais c sobre A vezes z mais d sobre A igual a 0. Multiplicando tudo por A, a gente tem ax mais by mais cz mais d igual a 0. Então, essa aqui é a equação geral do plano π. Mas esse cara aqui é justamente a equação que a gente tinha no começo. Portanto, o resultado está provado. Logo, dada qualquer equação desse tipo, com uma das três, A diferente de zero, B diferente de zero ou C diferente de zero, então a gente consegue construir um plano que possui essa equação aqui como equação geral. Tá bom? Para encerrar essa parte, vamos mais um exemplo. Então, exemplo. Na verdade, eu vou deixar como exercício. Não, vamos de exemplo. Exemplo. Obtenha as equações paramétricas do plano π que contém o ponto A igual a 1, 2, e é paralelo ao plano π1, que possui a seguinte equação paramétrica. Então, o plano π1, ele vai ser dado por x igual a 1 mais lambda mais 2μ, y igual a 2 lambda mais μ e z igual a menos lambda. Então, aqui a gente tem as equações paramétricas do plano π1. A gente quer obter as equações paramétricas do plano π, que é paralelo ao π1 e passa por esse ponto aqui.
Como a gente faz para poder calcular as equações paramétricas? A gente precisa de um ponto no plano, a gente já tem, e a gente precisa dos vetores diretores. Bem, como que a gente vai fazer para obter os vetores diretores? A gente nota o seguinte, note que π é paralelo a π1. Logo, os vetores diretores de π1, os vetores U e V, diretores de π1, também são vetores diretores de π. Por quê? O que que os dois vetores precisam ter para serem vetores diretores do plano π? Eles precisam ser LI, bem, os vetores U e V são LI, porque eles já são vetores diretores de π1, e eles precisam ser paralelos ao plano π. A gente sabe que U e V são paralelos a π1, e π1 é paralelo a π. Logo, os vetores U e V são paralelos a π. Portanto, U e V são dois vetores LI e paralelos ao plano. Assim, eles são vetores diretores do plano π. Beleza? O que a gente precisa, então? A gente precisa obter as coordenadas dos vetores U e V. Como que a gente faz isso? A gente vai reescrever essas equações paramétricas do plano π1. Então, reescrevendo as equações paramétricas de π1, temos. Como que a gente vai reescrever essas equações? Bem, a primeira equação é x vezes 1 mais lambda. Então, a gente tem 1 mais 1 vezes lambda, mais 2 vezes μ. Mais 2 vezes μ. A segunda equação, a gente tem y igual. Bem, aqui não temos nada antes, nenhum número. Então, 0 mais 2 vezes lambda, mais 1 vezes μ. E no caso do z, a gente tem menos lambda, ou seja, a gente tem 0 mais menos 1 vezes lambda, mais 0 vezes μ. Por que eu escrevi essas equações desse jeito? Reescrevi as equações desse jeito? Porque aqui a gente tem as coordenadas de um ponto que pertence ao plano π1. Aqui a gente tem as coordenadas do primeiro vetor diretor do plano π1. E aqui a gente tem as coordenadas do segundo vetor diretor do plano π1. Logo, as coordenadas de U estão aqui e as coordenadas de V estão aqui. Logo, o vetor U possui coordenadas 1, 2, menos 1. E o vetor V possui coordenadas 2, 1 e 0. Portanto, se a gente já tem um ponto que pertence ao plano, o ponto A, e se a gente já possui os vetores diretores, como que a gente obteve os vetores diretores? A gente obteve os vetores diretores da equação paramétrica do plano π1. U e V são vetores diretores de π1, mas π1 é paralelo a π, logo U e V são vetores diretores de π. E eles possuem essas coordenadas. Assim, as equações paramétricas do plano π de π são
x igual, bem, a primeira coordenada do nosso ponto é 1. Então, 1 mais lambda vezes a primeira coordenada do vetor diretor. Então, lambda vezes 1 mais mi vezes a primeira coordenada do segundo vetor diretor. Y igual à segunda coordenada do nosso ponto, então é 1, mais lambda vezes a segunda coordenada de um vetor diretor, que é menos 2, mais mi vezes a segunda coordenada do outro vetor diretor, que é 1. E, por último, o z vai ser igual à terceira coordenada do ponto, que nesse caso é 2, mais a terceira lambda vezes a terceira coordenada de um dos vetores diretores, mais mi vezes a terceira coordenada do outro vetor diretor. Então, essas são as equações paramétricas. A gente pode reescrever elas e a gente vai ter x igual a 1 mais lambda mais 2mi, y igual a 1 menos 2 lambda mais mi e z igual a 2 menos lambda. Essas são as equações paramétricas do plano π. Aqui vocês podem observar o seguinte: se a gente já tem um ponto no plano e a gente já tem os vetores diretores, o exemplo aqui pedia para calcular as equações paramétricas, mas calcular as outras equações também é muito fácil. Então, observe que a equação vetorial do plano π é x igual às coordenadas do nosso ponto, então 1, 1 e 2, mais lambda vezes as coordenadas de um vetor diretor. Então, nosso vetor diretor é u, 1 menos 2 menos 1, mais mi vezes as coordenadas do outro vetor diretor, que é, a memória está ruim, 2, 1 e 0. Então, 2, 1 e 0. Então, essa aqui é a equação vetorial. Não foi o que o exemplo pediu, mas ela é fácil também de se obter. Além disso, a gente pode obter também a equação geral. Mais ainda, a equação geral de π é... Bem, esse aqui eu não tenho feito ainda, então vou ter que fazer as contas aqui com vocês, não estava as mesmas notas, mas é simples também. A gente pega x menos a primeira coordenada do ponto, y menos a segunda coordenada do ponto, z menos a terceira coordenada do ponto. Então, nosso ponto é o ponto 1, 1, 2, então aqui a gente tem x menos 1, y menos 1, z menos 2. E as coordenadas dos vetores diretores. Então, aqui, 1, menos 2 e menos 1, 2, 1 e 0. Esse determinante tem que ser 0. Vamos calcular agora esse determinante. A gente tem x menos 1 vezes menos 2 vezes 0, que dá 0, mais y menos 1 vezes menos 1 vezes 2, então, menos 2 vezes y menos 1, z menos 2 vezes 1 vezes 1, então, mais z menos 2, menos x menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, então, a gente tem menos 1 vezes x menos 1. Menos y menos 1 vezes 1 vezes 0. Então, menos 0. Menos
z menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Então, menos 4, menos 2 vezes 2, vezes z menos 2. E isso tem que ser igual a zero. Bem, se a gente reescreve essa equação, aqui a gente tem menos com menos mais, então a gente tem 1x. O y aparece só aqui, então menos 2y. O z, a gente tem menos com menos mais, então aqui a gente tem 4z's, mais um z aqui, então mais 5z. Agora vamos ver os números. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Menos 2 daqui dá 0. Menos com menos mais. Então, aqui, menos vezes menos 1, menos 1. Menos com menos mais. Menos 2, então, menos 5. Igual a 0. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui a gente tem x. Aqui a gente tem menos 2y, aqui a gente tem 1z, mais 4z, 5z, 2, menos 2, 0, menos 1, mais menos 8, não, aqui é menos 9. Menos 9. Agora sim, essa aqui é a equação geral do nosso plano. Basta calcular aquele determinante. Para encerrar a aula de hoje, pessoal, só uma observação. Se o plano π possui equação geral ax mais by mais cz mais d igual a 0, e o ponto P com coordenadas x0, y0 e z0 pertence ao plano π, então, pessoal, as coordenadas do ponto satisfazem a equação geral. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você substituir x, y e z na equação geral pelas coordenadas do seu ponto, que são x0, y0 e z0, você vê que essa igualdade é verdadeira. Então, a x0 mais b, y0 mais c, z0 mais d vai ser 0. Então, se a gente volta no nosso último exemplo, voltando no último exemplo, o nosso plano π possui equação geral x menos 2y mais 5z menos 9 igual a 0. Então, x menos 2y mais 5z menos 9 igual a 0. E o nosso ponto A de coordenadas 1, 1 e 2 pertence a π. Logo, se eu pego essas coordenadas e substituo aqui, então no lugar do x eu ponho 1 menos 2 vezes y, o y vai ser 1 também, mais 5 vezes z, o z nesse caso é 2, menos 9. Se eu faço essa conta aqui, o que eu vou obter? Bem, 1 menos 2 vezes 1, menos 2, 5 vezes 2, 10, menos 9. Então, 1 menos 2, menos 1, mais 10, 9, menos 9, 0. Ou seja, as coordenadas desse ponto satisfazem essa equação. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Querem falar alguma coisa sobre essa aula? Tranquila?
Tudo certo? Sim, professor, tudo certo. Tudo certo? Pessoal, eu tinha preparado um outro assunto para a gente começar a falar hoje. Mas, como a gente tem só mais meia hora de aula e, bem, a prova é na quarta-feira, ao invés de começar esse novo assunto hoje, eu vou encerrar a aula por aqui e aí a gente volta a falar sobre retas e planos na segunda-feira, depois da prova. Tudo bem? Tudo bem, então essa Tudo bem. segunda-feira, então, vai ser aula de dúvidas, né? Isso. Essa segunda-feira agora é a aula de dúvidas. Então, eu vou preparar alguns exercícios para poder fazer lá na hora, mas o objetivo principal vai ser tirar as dúvidas de vocês, tanto com relação a exercícios da lista, quanto com relação à matéria. Tá bom? Tudo bem. Beleza? Aí no mesmo horário, nesse mesmo link, a gente se encontra na segunda-feira.